Apocalipse capítulo 2 e o verso de número 12, a palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Pode se assentar glorificando ao nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, como já dito, hoje estaremos aqui meditando um pouco sobre a terceira carta à igreja de Pérgamo dessa vez. Falamos sobre a igreja de Éfeso, pastor Alain ministrou sobre a igreja de Esmirna, e hoje chegamos à igreja de Pérgamo. Disse na primeira carta na igreja de Éfeso, que existem linhas de interpretação dessas cartas aqui. Uma delas é que hoje existem espalhados no meio do servo de Deus, pessoas representando cada uma dessas igrejas. Hoje, talvez entre nós aqui existem no nosso meio Éfeso, existe Esmirna, existe Pérgamo, existe Tiatira, existe Sardes, existe Laodiceia, por aí vai. Outra linha de entendimento diz que essas igrejas também nós não podemos esquecer que essas igrejas, elas realmente existiam na sua época, e elas estavam localizadas lá na Turquia. O endereçamento da carta foi as igrejas da Ásia Menor, e ela ficava localizada nas regiões da Turquia, onde é a Turquia hoje. Essa igreja de Pérgamo, o interessante é que eu estava falando sobre as linhas de interpretação dela. Há quem diga que estão espalhados por aí essas igrejas, e há quem diga também que elas representavam períodos da igreja, e ainda hoje vem sido representada por elas. Pastor Alain citou da igreja de Esmirna o período de tempo que ela representou na época cristã. A igreja agora de Pérgamo, segundo essa linha de entendimento, vai dizer que ela ocupou um período de 313 até o ano de 600 depois de Cristo. Interessante, para a gente entrar nessa carta de Pérgamo, a igreja de Esmirna falou ali sobre 10 dias. Esses 10 dias também tem uma simbologia de 10 imperadores que passaram antes desse período da igreja de Pérgamo, que procuravam, perseguiram a igreja de Cristo de uma maneira muito horrorosa. Se nós pegarmos a história da igreja, nesse período que a igreja foi perseguida por esses 10 imperadores, pastor Alain que disse sobre vários tipos de situações que eles passavam, que os crentes passavam ali, por conta do evangelho. Pessoas que eram mortas por causa do evangelho, não apenas mortas, mas também torturadas antes da morte,
para que negassem a Cristo, para que deixassem o nome de Jesus e passassem a adorar o imperador. 10 dias poderiam também representar isso. Não estou falando isso para dar continuidade à palavra do pastor Alain, não, mas não tem como não dar continuidade, porque as cartas elas vêm numa sequência. Elas vêm numa sequência. Eu estou falando desses 10 imperadores antes, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o imperador, um deles, após esses 10. A igreja de Pérgamo, a palavra Pérgamo, ela significa, aparentemente significa casamento. E a igreja de Pérgamo, ela tem uma simbologia de um casamento ou de uma aliança que a igreja fez nesse período com o mundo. Um período em que a igreja, antes perseguida, antes que ainda era fiel, veja que a igreja de Esmirna não houve repreensão a ela era uma igreja fiel. Agora a igreja de Pérgamo vem já no sentido da palavra casamento e união. Ao contexto dessa palavra, nós enxergamos alguns que estavam na igreja, que estavam fazendo alianças agora com o mundo. E se pudéssemos também colocar um tema para essa mensagem, nós falaremos sobre o perigo que há nas alianças, ou o perigo que há no nosso relacionamento com o mundo. É certo que nós vivemos no mundo, que nós estamos com os nossos pés colocados aqui na terra, mas nós vamos falar aqui sobre os perigos de fazer uma aliança com o mundo. A igreja, ela foi chamada para combater o pecado. A igreja foi levantada na terra para não apenas combater o pecado, mas também para não viver em aliança com o pecado. A igreja de Pérgamo, então, ela é conhecida como a igreja mundana. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a cidade de Pérgamo, que ela era, no seu tempo, a cidade mais idólatra da sua província, a cidade mais idólatra. Nessa cidade havia altares e templos levantados a deuses, pelo menos 4 deles, grandes altares e grandes templos levantados a esses deuses lá dessa província. Nós podemos citar aqui Zeus, Atena, Dionísio e Esculápio, que era conhecido como deus da medicina. Esse Esculápio aqui, Esculápio, conhecido como deus da medicina, foi edificado um grande harém, um grande templo dedicado a pessoas enfermas, e as pessoas iam ali para meditar, porque na cidade também havia uma biblioteca na sua época, já com mais de 200.000 livros feitos de um material chamado pergaminho. Daí a cidade ali que construiu, que inventou o pergaminho, e por isso o nome pergaminho vem da palavra Pérgamo, ou seja, pergaminho. As pessoas ali então eram extremamente idólatras. A igreja estava posicionada num lugar terrível de idolatria. Essa cidade, também conhecida pela sua biblioteca, era a capital asiática de Roma. Era um centro político também de Roma ali. Era uma cidade extremamente importante. Agora veja o que a palavra de Deus vai falar sobre essa igreja. No verso 13, a palavra do Senhor diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas. Eu sei as tuas obras e onde habitas. E aí ele diz assim, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. E aí ele diz de novo, onde Satanás habita. Não é somente aonde está o trono de Satanás,
mas aqui está também falando onde era a habitação de Satanás. A igreja, amados, estava posicionada num lugar extremamente difícil. Agora veja comigo, a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida, não foi isso que foi ministrado aqui, foi a igreja perseguida, que foi fiel, e a palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Agora, a igreja posterior a Esmirna, é uma igreja que já estava cedendo, uma igreja que estava abrindo as portas agora para o mundanismo, a pressão externa. Imagina, amado, a pressão que a igreja vivia naquele tempo. Imagina somente aquela igreja servindo a Deus, posicionada num lugar onde todas as outras serviam a deuses estranhos, a idolatria terrível naquele lugar. A pressão que a igreja sofria para que fosse comum, para que fosse uma igreja que fosse não diferente das, mas que fosse igual às outras igrejas. Olha, vocês não precisam ser tão certinhos assim, vocês não precisam ser tão diferentes assim. Vocês podem colocar algumas coisas aí no culto de vocês, vocês podem abraçar algumas ideias nossas para vocês serem felizes também, que não vai haver problema algum, não vai ter problema. Imagina a pressão, porque olha só a estratégia que foi usada para exterminar com a igreja. No princípio foi a perseguição. A igreja foi perseguida, mas em todas as vezes que a igreja foi perseguida, amados, ela se manteve de pé. Morriam homens nas fornalhas, morriam homens enterrados ali, morriam homens crucificados de cabeça para baixo, amarrados em carruagem, decepados, morriam homens pelo evangelho, queimados vivos em praça pública, levados para servir de espetáculo em arenas, mas a igreja permanecia de pé. Permanecia de pé. Amados, há uma estratégia de Satanás, onde essa estratégia ainda é usada nos nossos dias, que ele não precisa matar, ele não precisa exterminar, ele não precisa destruir fisicamente, ele não precisa dar a derrota de uma vez por todas, não, ir para a guerra armado, não. A igreja de Pérgamo, ela sofreu um outro tipo de problema. O problema da igreja de Pérgamo não era heresias. O problema de Pérgamo não era apostasia. O problema de Pérgamo não era o medo de enfrentar perseguição. Não era esse. Mas olha só, no verso 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Perceba comigo que aqui não está falando que era toda a igreja, mas tinham lá os que seguiam a doutrina de Balaão. E que doutrina era essa? O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Olha só, lá no livro de Números, no capítulo 22 até o capítulo 24, vai contar a história de Balaão e Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas, Balaão era de fato um profeta. Inclusive o Espírito do Senhor em certo tempo tomava ele. O anjo do Senhor falou também com ele. Ele era um profeta. Mas aconteceu um fato em que Balaque chama ele e fala assim: olha, eu vou pagar para você tanto, para que você vá e amaldiçoa o povo de Deus. Balaão aceitou a proposta, dizendo as frases o seguinte: olha,
não consigo amaldiçoar o povo de Deus. Por 3 vezes ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas as 3 vezes, ao invés de sair maldição, saía bênçãos ao povo de Deus. E Balaque estava pagando para ele. Como ele não podia amaldiçoar, ele chegou até Balaque e falou assim: eu vou te dar um conselho aqui. Já que eu não posso amaldiçoar, eu vou te dar um conselho. Você pega o seu povo, pega as mulheres, as donzelas, leva para o meio do arraial dos israelitas, leva lá. Eles vão pecar, eles vão errar diante de Deus, vão fazer o que é mal aos olhos de Deus. Deus vai se entristecer com eles e vai se retirar do meio deles, e você vai ter a vitória que você está almejando. Essa é a doutrina de Balaão. Agora, eu vou trazer essa palavra e ao mesmo tempo aplicar a nós, ao mesmo tempo trazer uma aplicação para nós. Essa é a estratégia usada hoje em nossas vidas, contra cada um de nós aqui. A estratégia que o diabo usa para nos destruir, para nos derrubar. Tá, você passou por perseguição, a igreja perseguida, passou uma perseguição terrível diante de imperadores, mas se manteve de pé. Mas a igreja agora de Pérgamo estava sucumbindo por conta de alguns que estavam seguindo a doutrina de Balaão. Que doutrina era essa? É aquela que ensinava tropeço diante do povo de Deus. E eu vou longe com isso, amados. Eu vou trazer uma reflexão profunda. Não dá tempo da gente aprofundar demais nisso. Eu preciso ser direto ao assunto. Você é um servo de Deus. Você e eu, a nossa terra não é aqui. Nós estamos aqui vivendo um período passageiro neste lugar. A nossa pátria é o céu. As pessoas hoje, e eu me preocupo muito com o evangelho pregado hoje. Quando se fala muito, eu disse isso anteriormente que já, eu torno a repetir. O evangelho fala que nós temos que sabe, reter e conseguir, alcançar, conquistar. Se for para a glória de Deus, se for para a honra de Deus, eu concordo plenamente. Mas o evangelho que fala que para mim abastecer o meu ego, isso não é de Deus. O evangelho, ele é renúncia, ele é decisão. Decisão é renunciar-se às vontades, às nossas práticas, aos nossos desejos, às concupiscências. O olho é renunciar. Quantas pessoas estão tropeçando? Aqui Balaão está representando pastores, representando pregadores, representando líderes, que ao invés de preocupar-se com a sã doutrina, com o verdadeiro evangelho, estão hoje se vendendo. E foi o que Balaão fez ali, ele se vendeu. Ele quis ali tomar ele quis alcançar, ter um lucro com o evangelho, que ele, lógico, não era o evangelho daquele, mas ele quis ter um lucro com a palavra que ele havia recebido ali. É a condição de vários líderes hoje. E não me é, como eu disse até numa outra palavra, não é estranho que as pessoas hoje em dia, a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos dias não suportariam a sã doutrina, antes dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Nos últimos dias fariam para si mestres segundo a sua própria vontade,
Agora, amados, olha só, Balaão representava falsos líderes, falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros. E assim, amado, hoje em dia está cheio. Pastores se vendendo, pastores se entregando, deixando de pregar a palavra de Deus e levando a igreja a tropeçar, levando a igreja a viver fábula, a viver mentira. Eu poderia, queridos, assim, de coração eu digo para os irmãos, eu creio que o pastor Alan da mesma maneira pensa dessa forma. É maravilhoso ver uma igreja cheia, é maravilhoso, mas o compromisso maior que nós temos aqui na igreja é pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não espere, amado, não espere que de alguma maneira eu venha aqui, se Deus me der uma palavra para poder, sabe, massagear o ego de alguém. Olha, você vai, se Deus me der essa palavra, eu vou trazer essa palavra para você. Mas valorize quando Deus te der um puxão de orelha, valorize quando Deus te der uma correção, valorize quando a palavra vier de correção para você, e você olhar e começar a doer aquela palavra, e você fala assim: meu Deus, está doendo essa palavra, está doendo, amado, mas glorifica a Deus, porque a vontade do Senhor não é que você pereça na terra, não. A vontade de Deus é que você, no dia que Jesus voltar, você suba ao céu e more com Ele eternamente lá na glória. Valorize isso em nome de Jesus. Está cheio de pregador que só entrega a chave. Esse pregador podia ser um chaveiro. Tem pregador que é corretor de casa, ele entrega tanta casa. Querido, tome cuidado com isso. Pregue a palavra. Em tempo, fora a palavra, Deus diz assim: pregue a palavra. Eu sei que muita gente vai ouvir essa palavra depois. A quem pregue a palavra, não saia dela. Jesus não mandou enfeitar, não mandou fazer um pavão, não. Jesus mandou pregar a palavra, e Jesus era simples, ele pregava a palavra, ele tirava o tropeço. Ele disse até assim: aquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, era melhor que não tivesse nem nascido, ou que amarrasse uma pedra no seu pescoço e lançasse ao mar, mas que não traga tropeço para o povo de Deus. Há muita palavra hoje, amado. Você vê na internet, é pregador falando que você pode fazer o que você quiser. Isso aí são os que seguem a doutrina de Balaão. Também lá existiam aqueles que no verso 15, assim também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. Olha só, a igreja de Éfeso aborrecia. E lá na igreja de Éfeso, fala no verso 6, no capítulo 2, verso 6, lá fala sobre as obras dos nicolaítas. Preste atenção nisso. No verso 6 do capítulo 2, fala que a igreja de Éfeso odiava as obras dos nicolaítas. Agora, a igreja de Pérgamo, ela não odiava as obras dos nicolaítas. Alguns que estavam ali, as obras se tornaram agora doutrina. Ao invés deles odiarem as obras, agora eles estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas. Quem eram eles? Há uma dúvida muito grande de quem eram os nicolaítas, mas talvez uma fonte mais segura que fala sobre eles é no verso 15 aí, que os nicolaítas, eles pregavam que quanto maior o pecado, maior a graça. Então quanto mais eu pecar, mais a graça de Deus vai se manifestar na minha vida. Ou parafraseando essa frase, parafraseando isso aí,
é como se ele dissesse assim: peque à vontade, peque, mas peque com gosto, peque o tanto que você quiser, porque depois a graça vai ser abundante na sua vida. Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, peque à vontade, porque quanto mais você pecar, mais graça você vai ter. Os nicolaítas pregavam, entre outras heresias, a imoralidade sexual. A imoralidade sexual. Basta olhar hoje a igreja de Cristo. Basta olhar, dar uma olhadinha, não por baixo, olhar por cima assim. Quantas pessoas estão seguindo a doutrina dos nicolaítas? Que Deus, ele volta a dizer: Jesus, ele não muda. Ele não muda. O que ele aborrecia no passado, o que ele aborrecia ainda na carta aos Éfeso, à igreja de Éfeso, aqui diz assim que ele continuava aborrecendo. No verso 15 ele diz assim: assim também tens os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. E aí vem no verso 16 a palavra do Senhor, um conselho de Jesus: arrepende-te, 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 pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Nesse período aqui, queridos, do ano 313 até o ano 600 depois de Cristo, nesse período, a igreja, ela fez uma aliança com o Estado. Lembra que eu disse que antes da igreja de Pérgamo, na igreja de Esmirna, houve 10 dias ali que provavelmente simbolizaria 10 imperadores que passaram, que perseguiram a igreja. Nesse ano de 312, aproximadamente 313, um imperador chamado Constantino, e ele precisando vencer uma batalha, precisando vencer uma guerra, ele teve um sonho em que ele via uma bandeira hasteada com o símbolo de uma cruz, e ele então, entendendo que aquele símbolo, aquilo ali era um sinal de Deus, que ele deveria se converter ao cristianismo, e o cristianismo na sua época era repudiado, perseguido. As pessoas que eram cristãos naquela época, eles eram excluídos. Excluídos. Agora, o imperador teve um sonho, e ele falou assim: olha, eu entendi que agora eu devo ser também um cristão. E ele então chama os cristãos, faz uma aliança com eles: olha, eu tive um sonho assim, assim, assim. Se eu sair para a batalha e ganhar essa batalha, essa guerra, contra um outro imperador do reino do ocidente, chamado Maxêncio, se eu vencer essa batalha, eu vou decretar como cristianismo a religião oficial de Roma. E ele então saiu para a batalha, e acredite, ele saiu vitorioso daquela guerra. Constantino, ele constitui o cristianismo como sendo a igreja, a religião oficial de Roma. A religião oficial de Roma. A igreja parou de ser perseguida. Começaram até agora benefícios do Estado. Começou agora a ter benefícios do imperador. E sabe o que acontecia para uma pessoa se converter? Era difícil convencer quem se convertia, quem iria se converter. Mas quem se convertia naquele tempo ganhava tesouro, ganhava roupas especiais, para que a religião crescesse naquele tempo. E com isso, a igreja, fazendo essa aliança, a palavra Pérgamo, casamento com o mundo, a igreja começou a se corromper, a perder a sua identidade. Talvez a palavra mais importante para nós hoje é: não perca a sua
identidade. É a garça, que ela é toda branquinha, tem as pernas compridas, é a garça? É, não é? É toda branquinha, tem aquelas pernonas compridas, ela anda pisando no meio do barro, no meio da lama, mas as suas penas estão sempre branquinhas. Queridos, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ame o mundo, não se agarre às coisas do mundo, às coisas materiais, não se agarre a essas coisas. A igreja, como eu já disse, quando perseguida, ela se manteve de pé. Por isso, a palavra do Senhor diz assim: meus filhinhos, tende grande gozo, quando passardes por várias provações, por várias perseguições. Jesus, ele disse sobre essas perseguições, seríamos perseguidos. O problema maior, o problema da igreja é quando nós fazemos aliança com o mundo, para eu não chatear o meu amigo, para eu não entristecer ele, eu me assento com ele, eu conto piada com ele, eu falo palavras torpes com ele, para que eu me inclua naquele grupo, que eu não seja incluído de outra maneira. Não faça isso. Seja você diferente. Não saia da sua boca nenhuma palavra feia, é o que diz a palavra de Deus. Seja diferente, você é luz no meio das trevas. Não há comunhão entre trevas e luz. Aonde a luz chega, a treva vai embora. Não há como edificar uma cidade edificada sobre monte, quando você vê de longe aquela cidade ao anoitecer, aquela cidade edificada no monte, não tem como escondê-la. Você é uma cidade edificada sobre monte. Tem que ser diferente, tem que brilhar. Onde você chegar, você tem que mostrar Jesus na sua vida. Não faça aliança com o mundo. Não faça aliança com o mundo. Hoje está na moda, querido, olha, está tanta coisa na moda. Não é. Talvez hoje se fala muito pouco, né, sobre santidade. Tão pouco sobre santidade, porque isso não é popular falar sobre isso. Santidade. Tanta moda hoje, entristece o coração quando a igreja não consegue influenciar lá fora. Mas o mundo, quando consegue influenciar a igreja, isso é triste. Vou dizer algumas coisas aqui, os irmãos, e eu vou terminar essa mensagem aqui. A igreja tem que influenciar e não ser influenciada. Há tempos atrás, eu não vou nem citar nomes nem nada, mas alguns jogadores de futebol aí saíram com um corte de cabelo, não é assim? E no outro dia, não é assim? Saiu agora a moda é usar uma calça. Daqui um dia vai ter isso, acredite nisso. Daqui um dia a moda vai ser usar uma calça com a perna comprida e outra com a perna curta. Acredite nisso, amado. Na igreja vai aparecer, que Deus abençoe, que aqui não, mas você vai olhar e vai ver gente indo para a igreja daquele jeito. É corte de cabelo, é estilo de roupa, é jeito de falar, é gíria, tudo isso. Querido, lute contra isso. O mundo faz uma pressão tão grande para entrar dentro da igreja. A igreja, ela não tem que fechar as portas, não, a igreja tem que fechar o coração. As crianças cantam até um louvorzinho sobre isso aí, né? Mas fecha o coração, amado, abre o coração para a palavra. Acostume a não ouvir apenas palavra aquela palavra que massageia o ego. Essa daí é comigo. Tem aquela que a gente ouve e fala assim: aquela não é para mim, o irmão que precisava ouvir não veio hoje. Não, essa é para mim também. É para mim também. Não seja influenciado. Você influencie.
influencie pessoas. Talvez eu não sei falar direito, mas as pessoas estão olhando o seu exemplo, as suas atitudes. Mas eu não sou um pregador, eu não tenho nem teologia, não precisa disso para você falar de Jesus, para você dar testemunho lá fora, não precisa. Com o seu testemunho de vida, com a sua fidelidade a Deus, você vai fazer a diferença nesse mundo. Você não vai ser influenciado, você vai influenciar pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja de Pérgamo era a igreja mundana, o mundo entrou dentro da igreja, conseguiu entrar lá. Não deixe o mundo entrar no seu coração, em nome de Jesus. Não permita isso, não permita isso. Agora eu encerro com essa pergunta. Eu disse isso anteriormente, mas até que ponto você está disposto a morrer pelo Evangelho, pelo reino de Deus? Até que ponto você está disposto a ir? A pastora Alana falou no começo do culto, sofrendo, chorando, rindo, alegrando-se, tendo, não tendo. Até que ponto você está disposto a ir pelo Evangelho até o fim? Está disposto a ir até o fim pelo Evangelho, por essa causa? Está disposto? Quem está disposto aqui? Está disposto mesmo? Está disposto? Coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Talvez o maior problema da igreja é quando nós queremos viver uma vida sossegada. Deus, Ele permite provações para que a igreja saia do lugar que ela está vivendo. Se você entrou numa perseguição, numa provação, amado, é para você abrir o olho. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Eu estou passando perseguição, então agradeça a Deus. É para você se levantar e andar. Não é para você se manter parado, não é para você caminhar em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando ao Senhor neste momento, agradecendo ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Não se contamine, não se contamine em nome de Jesus. Viva diferente, seja diferente, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio, entre aquele que está na presença de Deus e aquele que não está na presença de Deus. Feche seus olhos.